Aquele abraço, amigo. Estamos chegando aqui na TV Educar com o bate-papo da imprensa. Estamos de volta aqui na sua tela. Obrigado a todos pela sintonia, pela preferência da TV Educar. Eu conto sempre com essa equipe maravilhosa que está sempre aí unida, né? Para que nós tenhamos aí estas informações, as imagens para você. Ednei Erasmo no controle mestre, cuidando do nosso áudio está Gerson Café, diretor-geral Gustavo Faria. O nosso departamento de jornalismo a cargo de Isabela Ottoni, Calissa Guimarães, Fernanda Lopes. E os cinegrafistas também aí, né? O Lucinho, o Simplício, enfim, toda essa equipe maravilhosa aí. Aqui nos estúdios, Alexandre Sami está me assessorando aqui, não é isso? Nosso cameraman. Na recepção, Gustavo Acácio. A todos um forte abraço e que tenhamos um excelente final de semana. Aliás, um final de semana de muita expectativa. É igual a véspera de Copa do Mundo, né, gente? Quando chegam fatos, como, por exemplo, agora que são as eleições. Independente de idade, de questão socioeconômica, todo mundo se interessa pela eleição. Por mais que você seja indiferente, às vezes, com a política, não é verdade? Você quer saber qual que é o seu candidato, você está bem cotado, quem que você vai eleger para presidente da República, já que o mandato do Temer, né, já está estourando aí, já está expirando, e ele não teve nenhuma expectativa de ser candidato. Bom, presidente, o Congresso, acho que vai ser renovado bastante, né? O Senado, os senadores e os deputados, o Congresso e as assembleias, deputados estaduais, além de governadores. Portanto, são 6 nomes que você vai escolher aí, domingo, dia 7 de outubro. Eu hoje tenho aí notícias importantes, vamos receber aqui o juiz eleitoral, Bruno Taveira, né, do 124ª Zona Eleitoral. Ele vai falar comigo nesse programa sobre as sessões, como você deve se proceder na hora do voto. Eu tenho também uma entrevista importante no segundo bloco com o Major Jaime, que é o comandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Ponte Nova, para falar sobre a questão aí de boca de urna, se você pode ir com o candidato, na camisa, no cartaz, né? O que configura crime. Então é um dia assim complicado. Eu tenho expectativa que vamos ter aí muitas filas, porque por mais que você tenha que ter a colinha ali, né? Porque na hora daquele, você vai digitar lá. Então, muitas pessoas optam para ir mais à tarde, mais à tardinha. No meu caso, por exemplo, porque aqui no colégio, por exemplo, onde funciona aqui os estúdios TV Educar, se não me falha a memória, depois o doutor pode nos confirmar, são 8 sessões, parece que é da 5ª à 13ª. Eu voto na 5ª. Então, realmente, há uma expectativa muito grande de filas, porque são 6 nomes, de presidente da República a deputado estadual, incluindo o governador, deputado federal e os senadores. Então, gente, essa história que a pessoa fala assim, eu estou cansado, não quero votar mais, vou justificar, não é por aí. Nós temos realmente como brasileiros, né, de ter esse compromisso com a democracia e esse compromisso com nossas vidas. Porque a política, ela não é só partidária, de sigla. A política é o nosso dia a dia, né? É na sua casa, no seu condomínio, na rua. Então nós temos que ser participativos, sim. Escolha bem, para que você possa cobrar também, não é isso? Então é muito importante aí esse processo democrático. Eu tenho opiniões, evidentemente, sobre a política, sobre o Congresso, mas não é o caso aqui de eu comentar. Eu acho que a minha opinião aqui é irrelevante. Importante que a gente fale do processo em si, que são as eleições 2018. É neste domingo, tá bom? Então tem o Major Jaime no segundo bloco e o doutor Taveira, desculpe, que é o juiz eleitoral da 224ª Zona. Bom, abrindo um parênteses aí, agora vamos dar uns recados aqui, gente, encerrando esse primeiro bloco do programa. Deixa eu começar a dar uns abraços aqui para vocês. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem sequência a novena e festa a Santa Terezinha, nossos amigos da Vila Oliveira, a família Castro aí, um abraço para vocês que são participativos, né? Hoje, sexta-feira, nós temos aí o 8º dia. Leigos e leigas jovens, faça a paz acontecer na sua casa e na sociedade. Celebração Setor Madre Teresa de Calcutá. É hoje. No sábado nós temos aí
Minto, essa que eu falei é do sábado. Na sexta-feira, leigos e leigas, proteger o nascituro, dizer sim à vida, círculo bíblico. E no domingo, dia das eleições, vamos ter aí a procissão, às 18 horas, e depois a missa campal na quadra, ali da nossa simpática Vila Oliveira. A novena está acontecendo todos os dias ali, próximo ao bar aí do Geraldinho, né? Do Geraldinho, um galpão lá improvisado, mas está muito bacana. O pessoal tem participado, é muito interessante aí essa integração, né, de toda a comunidade aí da Vila Oliveira. Tá legal? Gente, deixa eu dar uns abraços aqui, porque nós temos matérias importantes no programa de hoje. Nós, como eu falei, né, estamos falando de eleições e a TV Educar vai dar uma cobertura excepcional aí, viu, gente? A movimentação das ruas, as principais sessões eleitorais de Ponte Nova, incluindo o bairro São Pedro, que tem muitas sessões, colégio estadual, aqui, né, o colégio Salesiano do Elvésio, a TV Educar estará aí junto com vocês, tá bom? Deixa eu lembrar aqui dos meus amigos, Aloysio Ita, Vera, um abraço aí, todos do Cojan, Agostinho, a Tutinha, Agostinho puxou minha orelha, falou que eu tinha esquecido dele, não pode esquecer dos vizinhos não, né, Agostinho? Afinal de contas, vizinho é nosso parente mais próximo, né? Quem não precisa de ninguém na vida? Quem que não? Não é verdade? Luiz Arthur da Rasa, Zé Antônio do Fortaleza, um abraço. Luiz Arthur teve um probleminha de saúde, está prontamente recuperado, né? Graças a Deus. Um abraço também para o Chico Caipira, o João da Feira, o Carlos da Nova Copacabana, o Valmir com a Consolação, esse casal maravilhoso aí, um abraço. Que vocês tenham aí consciência no voto, viu, gente? No domingo, possam fazer valer o seu direito de cidadão. Aliás, direito que é respeitado no momento que você vai na maquininha lá, né? Porque, lamentavelmente, no dia a dia, o país tem sérios problemas, educação, saúde, mas é uma outra história. Então você tem que saber fazer. Essa hora é você e a máquina. Ninguém vai chegar a te cutucar, vota isso, faz aquilo. Então a democracia, ela contempla, né? Ela contempla isso, é muito importante. João Bosco, Nininha do Santo Antônio. Ô, João Bosco, trabalhando firme com o nosso Poupe aí, né? A Terezinha do Carlos Badalo, um abraço. Nilson Jacó, do bairro de Fátima, um grande abraço para vocês. Muito obrigado nessa noite de sexta-feira, na audiência aqui do Bate-Papo da Imprensa. Maria do Pimenta Verde, China Bombeira, Agostinho, Tutinho do Cojan, já falei, né? Inácio aí do Centro. Daqui a pouquinho no segundo bloco, não percam, uma entrevista excepcional aí da Clarissa Guimarães com o Major Jaime, comandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Ponte Nova. A PM estará atenta. Inclusive, a sua base, eu posso adiantar algumas informações, será no ginásio poliesportivo de Palmeirense. Não é isso? Lá não vai ter lanche. Acho que não, hein? Mas uma aguinha sai, como é que é? Você passar um dia ali, rapaz, com esse mormaço, hein? Bom, então você tem que pensar direitinho antes de cometer, né? Fazer qualquer coisa. Olha, nosso programa tem um apoio da Big Móveis. Eu estive essa semana com o Roberto, o Juninho. Estão muito satisfeitos aqui com a nossa divulgação do nosso programa. Um abraço para você, Juninho. Já estará aí com a gente na sua logomarca, aí no mosaico da abertura aqui dos nossos programas pela internet, não é isso? E o João Granato, né, Gustavo? Em breve estará com seu vídeo aqui da Gráfica F4, com o pessoal todo uniformizado, sensacional. Já nosso parceiro estará aqui conosco também em seu vídeo. A Gráfica F4 está custódia civil 1510, telefone 3881-6416. Meus amigos, é o Bate-Papo da Imprensa que está aí seguindo, né? Hoje, eu e você, nesse primeiro bloco, já que nós temos aí a participação do doutor Taveira, né? Que é o juiz eleitoral da 224ª Zona, no último bloco, estará aqui ao vivo nesse programa, nesta cadeira aqui, tá bom? No nosso Bate-Papo da Imprensa. Lenira da Rua Canangola, Chico Patrício do bairro de Fátima, um abraço para vocês aí, toda a família. Paulo, Clara, Dona Corina, a Célia também, a sua esposa, né? O nosso muito obrigado a vocês aí pela sintonia do programa Bate-Papo da Imprensa. Geraldo Gonçalves, Nova Copacabana, Paulo Roberto, Zé Pedro Dias, o Carlinhos, meu amigo aí, lá do bairro, eles falam as casinhas, né? No Dalvo Bem Feito, é um bairro muito bacana lá, uma comunidade muito ordeira, legal. Carlinhos tem um comércio lá, né? Ele nos cobra sempre um abraço aí. Esquece de mim não, Batista e tal, é uma figuraça. Meus amigos, estamos caminhando aqui para o final desse início do primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu dou mais uns abraços aí, antes a gente trazer aqui o Major Jaime, tá bom? E gostaria que você continuasse comigo aqui na TV Educar, na sua casa, ou mesmo nos acompanhando pela internet. Você que está nos acompanhando aí na reprise, será que deu o segundo turno, gente? Tem outra expectativa que o doutor pode falar
E eu acho difícil não ter um segundo turno, porque o Brasil gosta de polarizar, né? Segundo turno vai polarizar. É um contra o outro. Mas tudo bem. Daqui a pouquinho eu sigo no bate-papo da imprensa pela TV Educar. E já o Major Jame com a gente, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho. Até já. Eu de volta com você no bate-papo da imprensa, segundo bloco. E já o juiz eleitoral vai estar aqui nesse programa para falar sobre as eleições de 2018. Não adianta você fugir do tema, né? Por mais que você vai tomar um café na padaria, vai aí bater papo lá na praça, o assunto política está realmente nos poros de todos, não é isso? Então, por isso que é importante que nós falemos desse tema no programa de hoje, tá bom? Eu esqueci hoje do Reinaldo Português, aí no bairro do Triângulo. O Reinaldo está sempre aí na sintonia, ele assiste todas as semanas, não o meu programa particularmente, o nosso programa, né? Mas assim, ele acompanha todos os programas locais aqui, o jornalismo, a minha escola na TV, o Wesley Moreira, o Virgílio Rancho da Viola. E as pessoas gostam realmente da TV Educar. Porque, como todos os meios de comunicação, né, locais, eles priorizam essas informações. Hoje eu estive com o Antônio também, Antônio de Freitas, lá do bairro São Pedro. Popular Antônio Bigodinho, ele é grande, rapaz, bitelão, né? Antônio, um abraço para você também, tá? Muito obrigado. Você vota aí no São Pedro, né? Ah, tá certo. Tem muitas sessões funcionando por aí. E tem as sessões rurais também, né? Depois eu vou perguntar ao doutor aqui sobre as sessões rurais. Tipo, por exemplo, o pessoal do Voaçu, da região ali, vota em Voaçu, lá da Serra dos Pinheiros, a tendência seria no Pontal, né? Por aí, é mesmo? Então tá certo. Pessoal, futebol, final de semana, os jogos do campeonato municipal estão suspensos, né, nesse final de semana. E o campeonato brasileiro tem jogos hoje, com alguns clássicos aí, né? E tem também amanhã, no sábado, para que realmente domingo fique exclusivamente voltado aí para as eleições. Ao final do primeiro bloco eu falava sobre a questão aí do segundo turno. Eu não posso prever, né, se vai haver segundo turno, que eu não sou comentarista político, mas pelo que a gente já observou em eleições passadas, parece que há uma tendência que aconteça. Porque é até bom, né, para os órgãos de imprensa fazer aqueles debates cara a cara, né? Agora, quais irão? Eu não tenho órgão de pesquisa aqui na mão para falar a respeito dos que poderão ou não ir para o segundo turno. Mas é aquela tendência, né? É realmente que haja aí. Então você vai votar no domingo e depois eu quero confirmar aí no último bloco o segundo turno, quando que seriam, né, as eleições, porque aí vão começar aquela campanha de novo. Agora só não tem segundo turno para deputado, né, gente? Governadores costumam ter também, né, dependendo do estado. Evidentemente que muitos têm aí o segundo turno, né? Não é o caso de deputados e também senadores. Meus amigos, nesse segundo bloco do bate-papo da imprensa, nós estamos aí convocando a nossa repórter, que cobre todos os fatos de Ponte Nova, onde quer que a notícia esteja, ela está lá, com aquele cinegrafista, que está sempre presente também, né, o Alexandre Gomes. Eu estou falando de Clarissa Guimarães. Ela fez uma reportagem brilhante com o Major Jame. Major, que é o comandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Ponte Nova, uma pessoa que, além de ser policial, ele também é um amigo, um pai de família, e conhece muito de todos, né, não só da segurança pública, como também a política. A pessoa, né, que realmente tem um nível cultural muito bom. Eu gostaria que você acompanhasse agora aqui no segundo bloco, depois a gente vai para o intervalo, para chamar o terceiro bloco, com o juiz eleitoral, não é isso? Então vamos aí na tela, Clarissa Guimarães, com as imagens de Alexandre Gomes. O Major Jame fala sobre como vai ser a atuação da Polícia Militar domingo nas eleições de 2018. Na tela. Há 3 dias do primeiro turno das eleições, o major da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, com sede em Ponte Nova, faz um alerta aos eleitores e reforça que toda propaganda irregular, considerada crime eleitoral, será punida pela PM, conforme prevê a Justiça Eleitoral. Nossos policiais estarão todos empenhados
já estão em diversas atividades, nós já estamos tomando providência relacionadas, né, à propaganda irregular, caso venha ocorrer, igual aqueles... alguns nomes que não deveriam estar em certos panfletos, nós estamos apreendendo esse material. Se a pessoa estiver divulgando, ela também vai ser conduzida presa. Por quê? Se a pessoa não é candidato, não pode ter um panfleto, que isso prejudica o voto, né? A escolha do eleitor. Ele pode ser levado a uma pessoa indevida. Se tiver um panfleto Jaime candidato, ela é irregular, porque eu não sou candidato. Então, quem está distribuindo, se receber, por favor, não faça a distribuição, porque as pessoas podem estar sendo direcionadas sem saber, né, sendo talvez até usadas. E nós já fizemos uma apreensão de materiais, no final de semana houve mais uma situação nesse sentido, mas é só um chamamento por parte da Polícia Militar. Se aquele panfleto está irregular, não faça a distribuição, senão essa pessoa pode incorrer aí no crime eleitoral da propaganda irregular. Sobre o policiamento, né? Já estamos reforçando. Na madrugada de sábado para domingo, todos já sabem, não pode existir mais a distribuição de panfletos. E existe um costume de, na madrugada, né, do dia que antecede as eleições, ocorrer o derrame desses panfletos. Não façam. Nós estaremos com equipes voltadas exclusivamente para vigiar e policiar essa ação. A pessoa que foi identificada na madrugada de domingo fazendo o derrame daqueles santinhos, a gente gosta de falar santinhos, os panfletos dos candidatos, ela será presa e conduzida pelo crime eleitoral. Eleitores que forem flagrados ou denunciados cometendo crime eleitoral serão levados ao ginásio poliesportivo. Os crimes que forem eleitorais, nós vamos levar para o nosso ginásio poliesportivo. Vai ser requisitado pelo juiz da nossa comarca para que ali se encerre todo fato relacionado às eleições. Outros crimes comuns, normalmente para a delegacia, mas os eleitorais a pessoa vai para ali. Então, a exemplo, transporte irregular de eleitores. As pessoas que residem na comunidade rural vão ter os veículos cadastrados pela Justiça Eleitoral, vai ter no para-brisa, né, a serviços da Justiça Eleitoral, esses podem podem transportar os eleitores. O particular, especialmente o candidato, os comitês, não podem fazer o transporte de eleitores, configura crime eleitoral. Se identificarmos fato nesse caso, nós faremos a remoção do veículo e a condução dessas pessoas, os autores, para o ginásio poliesportivo, para ser feita a ocorrência, e até o final do dia essas pessoas serão liberadas para exercer o seu direito do voto, em razão de não ser um crime inafiançável. Mas não se iludam. As prisões acontecerão, as pessoas vão responder por isso posteriormente, junto ao fórum, né, junto à Justiça Eleitoral, mas não façam, porque muitos imaginam, ninguém pode ser preso nesse período agora das eleições. Não é bem assim. O que se pretende a legislação é garantir a todos o direito constitucional do voto. Mas se a pessoa cometer algum ato irregular, ela tem responsabilidades. A lei permite a manifestação silenciosa no dia da eleição, o que compreende o uso de adesivos nos carros e botão durante a votação. Não é permitido pedir votos e nem fazer aglomerações de cunho partidário nas sessões eleitorais. Bebidas alcoólicas. Vai sair daqui a pouquinho uma portaria, amanhã deve sair, proibindo o comércio de bebidas no dia das eleições. A pessoa que está na sua casa, gosta lá de tomar o seu vinho, né, sua cerveja, não tem problema. Não pode haver o comércio em via pública, mas na sua casa pode. Alguns me ligam aqui, por isso que eu estou fazendo questão de falar, alguns me ligam, mas eu posso fazer um churrasco de eleição? Na sua casa, pode. O que não pode é ir pro bar, os bares não vão comercializar. Outra coisa, a manifestação silenciosa e individual, ela é lícita, não tem problema. Se eu for votar com um número na minha camisa, uma camisa de determinada cor, não tem problema. O que não pode é entrar na sessão eleitoral e lá permanecer 3, 4, 5, 6 com o número de determinado candidato, com camisas de determinados candidatos. Essa aglomeração, ela configura sim um ato irregular. Então os presidentes das sessões vão solicitar que as pessoas saiam, e se não for acatado, infelizmente, haverá providência policial, em razão da desobediência, do desacato. Então entrou, votou, vai embora. Veículos plotados com os adesivos, principalmente no vidro traseiro, que é 40 centímetros por 50, né? Eu vou votar no dia da eleição, eu tenho que tirar? Não precisa tirar, pode deixar. No entanto, estacionou, entrou, votou, vai embora com o seu carro.
Se colocar 2, 3, 4 carros com esses adesivos, vai se tornar quase um outdoor, né? Uma grande propaganda em frente ao local de votação. Nós teremos que remover esses veículos. Os crimes considerados inafiançáveis, caso ocorram nesta reta final, serão punidos e o autor levado ao complexo penitenciário. O crime inafiançável é o caso em que a pessoa vai ser presa, conduzida, vai ser feito o seu flagrante e ela vai ser imediatamente conduzida para a penitenciária. Então esses, se vier a acontecer, vão perder o direito constitucional do voto, não vai ter como votar. É o autor de tráfico de drogas, de um estupro, de um homicídio, de um sequestro, são os crimes hediondos. Muito bacana a matéria, viu, gente? Sensacional aí. Eu acho que o Major fez assim uma entrevista totalmente esclarecedora, não é isso? Muito legal aí, eu acho que você não pode confundir as coisas. Ah, não bebo na eleição. Bom, você não pode chegar aí no estabelecimento comercial, está explicado. Na cerveja, se o seu proprietário te vender, ele está correndo risco sério de ser preso e lacrado, inclusive, o seu comércio, não é isso? Deixa eu dar alguns dados aqui com a redação da nossa Isabela Ottoni, para você ficar se situando aí sobre as eleições. Olha, zona eleitoral 224ª, 224. Abrange a cidade de Ponte Nova, tem 43.634 eleitores. E oratórios também está incluído nessa zona, 4.324. O juiz é o Bruno Taveira, que estará daqui a pouquinho no último bloco, aqui do bate-papo da imprensa. Zona eleitoral 225ª, que responde à região, incluindo a cidade de Acaiaca, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Guaraciaba. São 24.668 eleitores. Juiz eleitoral José Afonso Neto. Mas você vê que realmente a região tem potencial. Você pegar 24, não sou bom de matemática não, mais 43 mil, soma para mim aí, dá 60 e poucos mil. Elege um deputado. Agora, o eleitor é muito pessoal, voto é uma coisa muito pessoal, não é isso? Bom, gente, eu queria falar aqui também sobre a questão, abrindo um parênteses aí em outro tema, dia 20 agora de outubro, vai ter mais uma edição do Outubro Rosa. Mas é um assunto que a gente pode falar em uma próxima oportunidade. Eu recebi a arte aí, né, o cartaz do meu amigo Arlindo, tem um tema interessante. Eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, mas depois, no último bloco, vou falar sobre o tema evidentemente, que é a prevenção do câncer de mama, né? Mas os dizeres da arte, daqui a pouquinho, eu trago no último bloco. Tá legal? Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho, doutor Bruno Taveira, do 224ª Zona Eleitoral, aqui nesse programa. Até já! É isso, meus amigos, estamos de volta aqui com o bate-papo da imprensa, agora no seu terceiro e último bloco. Como eu prometi aqui nos blocos anteriores, nesse momento, nós estamos aí abrindo espaço, né, para as eleições que acontecem nesse domingo, dia 7 de outubro. Evidentemente que todo brasileiro tem o compromisso, como cidadão, de ir lá à urna e participar desse momento democrático. E eu agradeço muito a Isabela, né, que é a nossa coordenadora, que aproveitou a oportunidade e fez o convite ao doutor Bruno Taveira. Doutor Bruno, ele é o juiz eleitoral da 224ª Zona. A cidade de Ponte Nova tem 43.634 eleitores e oratórios com 4.324 eleitores. Então, correto? É muita responsabilidade. Ele está aqui no nosso programa hoje para falar sobre as eleições que estão aí batendo a porta, né, neste domingo. Doutor, prazer em receber aqui na TV Educar. Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Batista, muito obrigado pelo convite, boa noite ao telespectador da TV Educar. É muito interessante, muito importante essa iniciativa, Batista, de fazer esse bate-papo, né, para que a gente possa informar o eleitor nessa reta final do pleito eleitoral desse ano. Muito obrigado. O senhor já assumiu essa zona aqui há algum tempo, doutor? Sim, Batista, desde setembro do ano passado eu sou o juiz eleitoral, né, da zona eleitoral que engloba os municípios de Ponte Nova e Oratórios, né. Permanecerei como juiz eleitoral por um biênio, 2 anos, né. Então até setembro do ano que vem eu estou exercendo essa função. E as pessoas podem pensar, o telespectador, bom, mas o trabalho do juiz eleitoral é só em eleição, quer dizer, porque está vinculado, né, doutor? Sim, mas sim, não é bem assim não, né? Não. A função eleitoral é mais uma função que o juiz exerce. Na realidade, eu sou juiz titular da 2ª Vara Civil, né, da comarca de Ponte Nova. E além das atribuições
normais da 2ª Vara Civil de Ponte Nova, a gente tem também a função eleitoral por um biênio e há um rodízio entre os juízes. Perfeitamente. Muito bem. Doutor, para esse domingo as eleições, a gente vai falar muito de crime eleitoral, o que pode ser feito durante o dia, transporte de eleitores, aquelas coisas todas. No seu trabalho lá, né, como juiz eleitoral, o que mais surge de denúncia, surge assim, de aquelas coisas corriqueiras no dia da eleição? Pois não, Batista, no dia da eleição é muito comum, infelizmente ainda ocorrer, situações de boca de urna, né, que é alguma manifestação tendente a influenciar o voto do eleitor, né, com distribuição, eventual distribuição de santinhos ou arregimentar o eleitor, né, todas essas condutas são vedadas pela legislação eleitoral, constituem infração penal prevista na legislação, né, a aglomeração de pessoas também é uma infração muito comum, né? A legislação eleitoral permite, Batista, a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, a manifestação individual e silenciosa é permitida pela legislação, com uso de botões, broches, camisetas, tá? Bandeiras, desde que seja algo individual e silencioso, espontâneo, né? Mas se houver aglomeração desses eleitores, com que configure algum tipo de propaganda, ou mesmo apenas a aglomeração já constitui uma infração penal prevista, né, no Código Eleitoral, né? E isso né, precisa ser esclarecido e coibido, né, Batista? Muito importante, o doutor Bruno está dizendo, gente. Você pode estar na fila da sua sessão, lá com a sua camiseta do seu candidato, o seu chapéu, o seu bottom. Agora, você conversou com o oba-oba. Exato. Aí já configura crime, né, doutor? Exatamente. Batista, se me permite, um outro crime muito comum, Batista, é o transporte ilegal de eleitores. É o que eu falei aqui sobre a questão. Exatamente. No dia do pleito, as linhas de ônibus do município de Ponte Nova as linhas regulares de ônibus estarão funcionando normalmente, em vários horários, né? A empresa responsável já enviou esse ofício para o cartório eleitoral, confirmando que essas linhas vão estar funcionando. Existem veículos credenciados pela Justiça Eleitoral, né? E esses veículos podem fazer o transporte de eleitores. Veículos de linhas regulares e veículos a serviço da Justiça Eleitoral. Agora, o candidato, ou o correligionário, o representante de partido, ele não pode fazer o fornecimento de transporte ao eleitor e alimentação. Tá? Isso configura crime previsto no Código Eleitoral e, Batista, é um dos crimes mais graves, né, com a pena mínima de 4 anos de reclusão. É bom que se diga isso, porque o cidadão precisa ter consciência, né, da previsão, da tipificação, né, na nossa legislação. O legislador entende que isso é uma conduta grave, né? Então, essa é uma conduta vedada, é uma conduta que constitui crime. Os órgãos públicos em Ponte Nova já fizeram uma reunião, a Justiça Eleitoral, junto com o Ministério Público Eleitoral, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, todos os órgãos envolvidos na logística da realização dessas eleições já estão alinhados no sentido de coibir essas práticas, Batista. Correto, viu, gente? Então, transporte ilegal de eleitores. Às vezes você chega para uma sessão, vamos colocar um exemplificar aqui, o Dom Elvésio, chega um automóvel lá com 4, 5 pessoas, de repente pode ser da mesma família, mãe, pai, sobrinho, né, doutor? Mas se o veículo for voltar ali em várias oportunidades, de repente já fica configurando que está transportando, né? Exatamente, exatamente. Então, se é uma carona para um familiar, isso não tem problema. Agora, se o veículo faz várias viagens, né, e a inteligência da polícia vai estar observando isso, a Justiça Eleitoral vai estar observando isso, então esse mesmo veículo faz várias viagens, isso pode, em tese, configurar o crime de transporte ilegal de eleitores, né? Uma outra observação, Batista, se me permite ainda, é o crime de corrupção eleitoral. Então, dar, oferecer, prometer, receber qualquer tipo de vantagem em razão ou para que se vote em determinado candidato ou partido, configura o crime de corrupção eleitoral, um crime extremamente grave também, previsto na nossa legislação, Batista.
Perfeitamente. Inclusive tem informações de candidatos aí que o eleitor liga para ele, você vai me buscar, vai me trazer. Quer dizer, é uma total irresponsabilidade. É lógico que o candidato não vai aceitar exatamente. Para incorrer no crime aí, né, doutor? Exatamente. Doutor, a população, por exemplo, você está na fila ali para votar e tal, de repente você vê algo de estranho, ela pode participar também, assim, denunciando. Exatamente, Batista. A participação do cidadão é importante. Por mais que a Polícia Militar, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral estejam empenhados para que todas as regras eleitorais sejam rigorosamente observadas, a gente sabe que isso ocorre de modo muito rápido, né? Então, se o eleitor verificar alguma irregularidade, ele pode ligar para o 190 da polícia, relatando essa irregularidade, que isso vai ser prontamente apurado e coibido mediante o poder de polícia que a Justiça Eleitoral tem no dia do pleito, né? Então, é importante essa participação do cidadão para que tudo ocorra de modo tranquilo e de modo respeitoso, que as regras sejam rigorosamente respeitadas. Inclusive o Major Jean falou aqui no bloco anterior que o ginásio Coberto Palmeirense seria assim o QG, né, um ponto de apoio com relação às infrações, né, doutor? Exatamente, Batista. O ginásio do Palmeirense foi requisitado pela Justiça Eleitoral, né, então todos os órgãos, todo o aparelho público já está coordenado para que qualquer irregularidade a pessoa vai ser conduzida, vai ser lavrada um TCO se for o caso, vai haver uma prisão em flagrante se for o caso, né? Então o ginásio palmeirense já está requisitado, Batista, para essa finalidade, se necessário. E hoje a tecnologia também, doutor, ela contribuiu muito para o processo, porque se resolve em questão de horas, se define. Exato. No meu tempo, principalmente, né, era tudo cédulas, manuais, então se arrastava por dias. Exatamente. E o drama ficava ali, né, doutor? Perfeito, exato. Hoje a apuração é muito rápida, né? Com a urna eletrônica, essa apuração é feita e a gente conhece os resultados das eleições, né, de modo muito sério. Antigamente, com a votação manual, com a cédula, com a junta eleitoral, tinha um trabalho imenso para apurar aquilo, era uma longa espera, um longo tempo de expectativa. Hoje tudo está muito mais célere em razão da tecnologia, né? Doutora, a biometria, né, até fiz a biometria, por que ela não contemplou o país todo? Isso é difícil, por quê? Sim, Batista, para que haja esse recadastramento biométrico, é necessário uma logística muito grande, né? A movimentação de vários servidores, uma logística muito grande envolvida nesse procedimento de recadastramento biométrico. Então ainda não foi possível realizar em todo o país, em todos os locais, né? Mas é de suma importância, Batista, é muito importante a questão da biometria, porque ela elimina um grande problema que a gente tinha no passado, que é o problema da identificação do eleitor. Né? Então, um problema que existia lá atrás, no passado, era saber se o fulano realmente era o fulano, se uma pessoa não estava votando por outra. Né? Então, isso era um problema que existia no passado, que a gente passa a não ter mais com o recadastramento biométrico, né? Porque com a biometria é a certeza de que aquele eleitor é de fato, né, a identificação perfeita daquela pessoa, né? Pois é, mas isso não é uma prática em todo o país, não, ainda não, né? A biometria. Não, ainda não, o país ainda não está 100% com o cadastro biométrico funcionando. Ponte Nova sim, né? Ponte Nova houve o recadastramento biométrico, né? Perfeito. Inclusive com o recadastramento biométrico, Batista, o eleitor pode baixar o e-título nos aplicativos e ele pode ter a identificação dele por meio desse título eletrônico, né? Então, quem fez o recadastramento biométrico pode usar agora um título eletrônico que vai ter sua digital, vai ter sua foto. É mais uma forma de trazer segurança na identificação do eleitor. Muito bem, gente. Falando aqui com o doutor Bruno Taveira, que é o juiz titular da 224ª Zona Eleitoral de Ponte Nova, aqui no nosso programa Bate-Papo da Imprensa, né? Cedeu o seu tempo aí, porque já está na expectativa das eleições deste domingo, dia 7 de outubro. Doutor, as pessoas perguntam assim, vai ter segundo turno, candidato A, B, C e tal. Normalmente, o segundo turno sempre acontece para presidente, até governadores, né? Exato. E qual que é a questão matemática aí do segundo turno?
Batista, para que não haja o segundo turno, é preciso que um candidato a presidente ou a governador tenha mais de 50% dos votos válidos, né? Então, essa é a forma que a legislação prevê para que não haja o segundo turno, né? Se nenhum candidato obtiver, né, esse percentual, né, de votação, os dois candidatos mais bem votados vão ao segundo turno, né, reinicia, né, a propaganda eleitoral e a gente segue, né, até o segundo turno. Se me permite um esclarecimento, Batista, muito importante nessa questão, é que esse percentual não é um percentual de 50% dos votos, e sim 50% dos votos válidos, né? E os votos em branco e os votos nulos, eles não são considerados votos válidos, né? Então, muito se pergunta, inclusive, a respeito da diferença do voto branco para o voto nulo. Para esse fim, não há diferença nenhuma, tá? O voto branco não é um voto válido, o voto nulo não é o voto válido, então eles não entram nesse coeficiente para identificar os votos válidos, né? Havia um boato circulando na internet, nas redes sociais, que se mais de 50% dos eleitores votassem nulo, a eleição seria anulada. Isso não é uma verdade, isso é um boato, tá? Porque os votos nulos e brancos não entram no cômputo dos votos válidos. Então, não vai haver anulação de eleição se o eleitor for lá e, de algum modo, anular o seu voto. Perfeito. Estou arrancando com o doutor Bruno aqui, gente. Vamos aproveitar o tempinho a mais que a gente tem de crédito, porque esse assunto é muito interessante, hein? Né? Com relação às eleições desse domingo aí, né? Eu falei aqui também, doutor, que parece que, eu não sei, questão de são seis nomes, né, que a pessoa vai ter que digitar. Exato. E no início da votação, com as pessoas assim, mais simples, às vezes assim, questão até da idade também, pode dar pode dar um congestionamento maior, o senhor acredita? Exato. Batista, isso é uma questão que a Justiça Eleitoral está preocupada, porque são muitos votos, né? No primeiro turno, o eleitor vai ter que escolher 6 candidatos, né? Então, uma sequência de números muito grande. Então, é uma preocupação nossa de que isso pode gerar uma demora do eleitor na urna. E para isso é muito importante, Batista, que o eleitor leve sua cola, papelzinho, claro, com o número dos candidatos, né? Para que ele possa digitar de modo correto os seus candidatos. E um outro detalhe nesse particular, Batista, é a ordem de votação. Né? Esse ano mudou. Primeiro você vai votar no seu deputado federal, depois você vai votar no seu deputado estadual. Depois, muito importante, Batista, nesse ano a gente tem 2 votos para o senador. Né? O eleitor precisa ser muito alertado nesse sentido, porque ele tem que escolher 2 candidatos a senador. Né? Se ele votar em um candidato a senador e no segundo voto para senador ele votar de novo nele, o segundo voto vai ser anulado. Entendeu? Perfeito. O eleitor não pode votar 2 vezes no mesmo candidato a eleitor. Isso, o eleitor precisa escolher 2 candidatos a senador, né? Se ele votar 2 vezes no mesmo candidato, o segundo voto será anulado. E, por fim, o candidato a governador e o último voto, o candidato a presidente que o eleitor escolher. Então, são 6 votos. Uma perspectiva de uma eleição no primeiro turno mais demorada pela quantidade de votos, pela quantidade de números que o eleitor vai digitar. Né? Muito interessante. As pessoas pensam assim, a expectativa, a polarização mais é com relação a presidente, né? Então você acha que é o primeiro que vai votar. É o contrário, é o último, né? Ele é o último, exatamente. Na sequência. Aí, exatamente, perfeitamente. Batista. Agora, as pessoas, normalmente a tendência é de sempre ir todo mundo cedo, né? Eu quero votar para ir para o sítio, não sei o quê. Aí que tumultua, né, doutor? Exato. Se puder deixar para tarde. Exato. A votação começa às 8 da manhã, mas ela se estende até às 17 horas, né? Então, assim, o eleitor tem todo o dia para ir lá e cumprir o seu papel de cidadão votando. Muitas das vezes, Batista, há um certo tumulto no início, justamente pela ansiedade do eleitor votar para poder fazer outra coisa, a gente entende, mas de qualquer maneira a gente tem todo o dia para votar. Às vezes o eleitor escolhe um horário que seja mais confortável para ele, que ele não precisa enfrentar fila, né? Então
é importante identificar que até às 17 horas, inclusive, até às 17 horas, ou seja, 5 da tarde, quem estiver na fila vai votar, vai ser distribuído fichas, né? Então o eleitor tem todo dia, Batista, para escolher o melhor horário, o horário mais conveniente a ele. Aproveitando a presença do doutor Bruno, já esteve aqui no Jornal Educar com a Isabela, nós estamos encerrando já a participação dele, só para a colocação final, doutor, com relação aí à data do segundo turno, e qual a data limite da obrigatoriedade do voto? Perfeito, Batista. O segundo turno vai ser no último domingo de outubro, né? No dia 28 de outubro, né? O último domingo de outubro, 28. 28, né? Então, primeiro turno, primeiro domingo, próximo domingo agora, e o segundo turno no último domingo de outubro, 28, exato, exatamente. E a obrigatoriedade do voto do cidadão, por exemplo, a que idade? Batista, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, né? Até 70 anos. 70. É importante observar que o eleitor entre 16 e 18 anos ele pode votar se tirar o título, né? Esse voto é facultativo, tá? E quem já tem a idade em que o voto passa a ser facultativo, ele não precisa se preocupar se ele não quiser votar. Ele tem a possibilidade de pegar uma quitação eleitoral, mesmo que ele não compareça, né, para votar no dia da eleição, porque o voto passa a ser facultativo a partir dessa idade. Doutor Bruno, nosso tempo estourou aqui, muito obrigado pela sua presença, que tenha um excelente trabalho aí nesse domingo com a sua competência e tenhamos eleição limpa, tranquila e que vença o melhor, né, doutor? Batista, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à TV Educar por a preocupação de informar o eleitor, que vença o melhor e que o pleito seja limpo, que respeite as regras e que vença o que o eleitor escolher. Isso aqui é a democracia. É a democracia, perfeitamente. Gente, estamos indo embora. Aqui, ó, domingo, TV Educar junto com você. Vamos votar consciente, gente. E no segundo turno também, se houver, né, a TV Educar estará presente. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até sexta que vem.